Fala pessoal de Química Aplicada no curso de Farmácia, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai dar uma amarrada em tudo que a gente tem visto de química orgânica, vendo agora a questão das funções mistas, tudo bem? A gente vai ver o que são essas funções, vai aprender como que a gente identifica os grupos funcionais em substâncias mais complexas e como que a gente dá um nome dessas substâncias que tem mais de um grupo funcional. Até agora, tudo que a gente viu foram substâncias que tinham apenas um grupo funcional. Na verdade, ou era apenas uma substância que na fórmula estrutural tinha apenas um grupo amina, ou outros grupos amina, ou era uma substância que tinha apenas grupos hidroxila que compõem o álcool. Hoje a gente vai ver como que acontece quando a gente tem mais de um grupo funcional, beleza? Bom, então qual que é o nosso objetivo com essa aula? O objetivo é fornecer para vocês, estudantes, as habilidades necessárias para identificar diferentes funções orgânicas nas fórmulas estruturais de moléculas e dar o nome pela regra sistemática da IUPAC dessas substâncias, beleza? Bom, a motivação, pessoal, por que a gente tem que estudar isso? O que acontece, galera, é que, na verdade, mesmo, grande parte das substâncias que surgem na natureza, das substâncias que estão presentes no organismo humano e interagem com o organismo humano, como o exemplo dos fármacos, nada mais são que substâncias orgânicas de funções mistas, entendem? Então, o mais comum mesmo na natureza, o mais comum entre as substâncias que são utilizadas como fármacos, é que elas apresentem mais de um grupo funcional. É, na verdade, raro que só tenha um grupo funcional numa determinada substância. Então, vamos ver dois exemplos aí. Essa substância aqui, essa fórmula estrutural, a gente chama de fenilalanina. Quem se ligou na aula anterior vai saber que isso aqui é uma proteína, é um aminoácido que, portanto, é um grupo formador de proteínas, na verdade. A fenilalanina é um aminoácido que, aliás, é um aminoácido essencial, ou seja, um aminoácido que o organismo humano não consegue sintetizar e, portanto, tem que ser adquirido pela dieta. Compõe 3,9% de todas as proteínas do organismo humano. É um dos constituintes do aspartame. O aspartame que é aquela substância que a gente utiliza como substituinte do açúcar, né, o adoçante. E a deficiência na metabólise desta proteína provoca uma condição chamada de fenilcetonúria. Ou seja, o que acontece quando o organismo de um determinado indivíduo não consegue sintetizar esse aminoácido? Acontece que vai ter complicações devido à falta, à carência desse aminoácido na hora de sintetizar outras proteínas, né? Esse teste dessa condição, fenilcetonúria, é justamente o que é avaliado no chamado teste do pezinho, né? Uma das primeiras coisas que se examina num recém-nascido é justamente se ele tem a capacidade de sintetizar proteínas a partir deste aminoácido, da fenilalanina. Então, o que a fenilalanina tem a ver com essa questão das substâncias de funções mistas? Olha o que a gente está observando aqui na fórmula estrutural da fenilalanina. A gente está vendo aqui, ó, onde eu estou marcando, vou até deixar bem marcado aqui. O que é esse grupo funcional aqui? Esse grupo funcional, ó, o carbono faz a ligação dupla com o oxigênio, uma ligação simples com a hidroxila. É o grupo funcional carboxila. Isso caracteriza um ácido carboxílico. Só que o que a gente tem aqui? O grupo funcional amina. Então, nós temos na molécula um grupo funcional amina e um grupo funcional ácido carboxílico. Justamente por isso que nós chamamos esse tipo de substância de aminoácido, como a gente viu na última aula. Então, numa molécula de uma substância essencial para o nosso organismo, o que a gente tem? Uma substância de função mista. Função mista por
quê? Nós temos mais de um grupo funcional. Nós temos o grupo funcional carboxila, de ácido carboxílico, e o grupo funcional amina, de amina. Então, esse é um exemplo de uma substância que é de função mista e que é crítica para o nosso organismo, como grande parte das substâncias de função mista. Outro exemplo, o ambroxol. O ambroxol, que é um fármaco utilizado como expectorante, né, mucolítico, ou seja, tem aquela formação excessiva de catarro devido a uma faringite, né? É comum utilizar essa substância para provocar a expulsão desse excesso de muco, né? Da faringe, né? Da garganta, das vias aéreas, né? Então, aqui no ambroxol, o que a gente observa? Ó? Esse grupo funcional aqui, ó, é hidroxila ligada num carbono saturado. Isso caracteriza o quê? Um álcool. A gente observa também, ó, o nitrogênio de uma amônia que, ao invés de estar fazendo ligações com hidrogênio, está fazendo ligação com uma cadeia carbônica de um lado e com outra cadeia carbônica do outro lado. Então, o que a gente tem aqui? Grupo amina. E aqui a gente tem o quê? O grupo amina também pendurado agora num núcleo aromático. E também, além disso, o que a gente está observando? Ó, átomos de bromo pendurados nesse núcleo aromático. O que caracteriza qual função orgânica? A função orgânica que a gente viu na última aula, a função aleto, galera. Então, a gente tem na fórmula estrutural da molécula dessa substância que é utilizada como um fármaco, quantas funções orgânicas diferentes? Álcool, amina, aleto e amina de novo, né? Bom, outro exemplo de função mista que mostra para a gente que, na verdade, o mais comum é que apareçam substâncias com mais de um grupo funcional na natureza e substâncias que interagem com o organismo humano. Então, entendida essa motivação, vamos entender como que a gente identifica as substâncias de funções mistas. Bom, é autoexplicativo, como eu já falei, né? Substâncias de funções mistas são aqueles compostos que apresentam duas ou mais funções orgânicas diferentes. Mais de um grupo funcional na molécula. Então, eu trago aqui dois exemplos. Olha aqui, ó. A gente tem essa substância com essa fórmula estrutural. A gente está vendo aqui uma cadeia carbônica. No final da cadeia carbônica, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem aqui, está meio escondido, mas na verdade um grupo hidroxila, OH. Que a gente tem aqui, na verdade, o carbono fazendo a ligação com o hidrogênio e fazendo ligação com a hidroxila, OH. E aqui, nesse carbono, o carbono fazendo a ligação dupla com o oxigênio, que a gente já viu que é o grupo funcional carbonila. Então, nós temos nessa fórmula estrutural dessa substância a presença dos grupos funcionais carbonila, que caracteriza uma cetona, né? Então, tá aqui a carbonila, vai caracterizar uma cetona, e a hidroxila, que vai caracterizar um álcool. Eu falei, está escondido aqui, né? Na verdade, aqui a gente tem o carbono fazendo ligação simples com hidrogênio e uma ligação simples com hidroxila. Então, se nós temos dois grupos funcionais, ou seja, duas funções diferentes, a gente tem aqui um composto de função mista. Nesse caso, especificamente, como a gente tem uma cetona e um álcool, a gente chama de cetoálcool. Beleza, pessoal? Então, esse é um exemplo de substância de função mista. Vamos ver outro exemplo. Aqui a gente tem uma substância com essa outra fórmula estrutural, em que a gente está observando o que? Nesse carbono terminal, a gente tem o grupo carboxila, que caracteriza um ácido carboxílico. E aqui nesse segundo carbono, o que está pendurado? Um grupo amina. Logo, a gente tem a presença dos grupos funcionais amino, né, que caracterizam uma amina, e da carboxila aqui, né, que caracteriza um ácido carboxílico. Justamente o que nós vimos na última aula e que nós vimos no exemplo de motivação, né, da fenilalanina. Assim como a fenilalanina, a gente está tratando aqui do quê? De uma substância que é, ao mesmo tempo, um ácido carboxílico e amina, portanto, aminoácido. Entendeu? Então, também é uma
substância que tem mais de um grupo funcional, dois grupos funcionais nesse caso, diferentes, portanto, é uma substância de função mista. Beleza, pessoal? Então, é disso que a gente está falando. Substâncias que têm mais de um grupo funcional, portanto, se caracterizam como tendo mais de uma função orgânica. Beleza? Então, agora que a gente já sabe, e como a gente já conhece as funções orgânicas oxigenadas, as funções nitrogenadas, os aletos, os compostos sulfurados, a gente vai agora tratar da nomenclatura dessas substâncias de funções mistas. Como que vai ser a nomenclatura, pessoal? Bom, é o seguinte, a regra sistemática adotada pela IUPAC, né, para a nomenclatura das substâncias de funções mistas, baseia-se em apontar uma função principal, beleza? E essa função principal vai ser selecionada de acordo com algumas regras de prioridade que a gente vai já ver. Aí, a partir de nós termos uma função principal, todos os demais grupos funcionais são considerados ramificações da cadeia orgânica principal, ok? Então, como que a gente vai fazer para dar o nome de uma substância que tem função mista, né? A gente vai primeiro ver qual é a função orgânica principal, ver qual é a cadeia carbônica principal e o resto é tudo ramificação, beleza? Bom, dando agora continuidade, vamos apontar as regras de nomenclatura para substâncias de funções mistas. Como eu falei, a primeira coisa é, a gente identificou a função principal. E depois a gente olha para a cadeia carbônica principal. Pessoal, a cadeia principal é justamente a cadeia mais longa que inclui a função principal. Essa é a primeira regra. Segunda, a numeração, lembra que a numeração da cadeia principal é a segunda coisa que a gente faz? Então, a numeração da cadeia principal sempre vai começar do carbono mais próximo da função principal. Beleza? E por terceiro, a terminação do nome da substância, ou seja, o sufixo, né, deve conter o sufixo, se for o caso, da função principal. Beleza? Então vamos dizer, se a função principal que você tem na fórmula estrutural da tua substância é um aldeído. Então você já sabe que a terminação do nome daquela substância vai ter o sufixo "al", de aldeído. Beleza? Então, agora que a gente viu essas três regrinhas, vamos ver, afinal, qual que é a regra de prioridade que a gente adota para escolher a função principal. Tem uma ordem, tá? A ordem é mais ou menos essa daqui. Em ordem crescente de prioridade, né? Então, em ordem de prioridade, quem vem primeiro para determinar qual vai ser a função principal da substância é a função ácido carboxílico. Ou seja, se aparecer na fórmula estrutural o grupo carboxila, você já sabe que a gente vai considerar como função principal o ácido carboxílico. Beleza? Seguida, amida, depois aldeído, depois cetona, depois álcool, depois amina, depois éter e, por último, aleto orgânico. Beleza? Então, a gente viu as regras, a gente viu a ordem de prioridade para determinar qual é a função principal, mas isso não é suficiente para a gente conseguir nomear uma substância de função mista a partir da fórmula estrutural, por exemplo. Então, o ideal é que a gente trabalhe com exercícios exemplo, é isso que a gente vai fazer agora, tudo bem? Então, primeiro exemplo, vamos fazer o seguinte. A partir da fórmula estrutural dos seguintes compostos, a gente vai apresentar o nome e o PAC, né? Ou seja, o nome formal desses compostos. Então, no item A, a gente está falando dessa substância aqui, beleza? Que tem essa fórmula estrutural. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desenhar a fórmula estrutural dessa substância, que a gente chama de alanina, tá? Alanina é o nome pelo qual ela é conhecida, não é o nome formal pela regra IUPAC, beleza? A gente vai dar o nome pela regra IUPAC, apesar de a gente saber
ela se chama alanina. Alanina, que é um dos aminoácidos que constituem as proteínas do organismo humano, né? Então, aqui é a alanina. Desenha a mesma fórmula estrutural que a gente está observando aqui no enunciado. Ok. Então, para deixar mais fácil, vamos fazer o seguinte, né? Então, vamos colocar na fórmula estrutural simplificada, né? Em traços. Vamos colocar os carbonos que faltam aqui. É isso que a gente vai fazer. Ó. Então, no lugar dos vértices, a gente coloca os carbonos, né? E aí está mais fácil de enxergar qual é a fórmula estrutural. E o que a gente observa aqui na fórmula estrutural? A gente observa a presença de duas funções orgânicas. Quais são elas? Aqui nesse carbono terminal, a gente tem o carbono fazer ligação dupla com oxigênio e a ligação simples com a hidroxila. Isso é o grupo carboxila que caracteriza essa função como ácido carboxílico. Né? Ou seja, essa substância trata-se de um ácido carboxílico. Porém, a gente está vendo aqui nesse carbono 2 que a gente tem um grupo amina pendurado no carbono. Né? Então, se a gente tem um grupo amina e um grupo ácido carboxílico na mesma substância, o que é que a gente tem aqui? A gente tem um aminoácido, como a gente acabou de ver. Então, uma substância de função mista. Como que a gente vai dar o nome desse aminoácido? Bom, a gente acabou de ver, a primeira coisa, a gente determinar qual é a função principal. E pela ordem de prioridade, vocês viram que a primeira função é ácido. Então, a gente vai tratar como função principal o ácido carboxílico. E a amina vai ser uma ramificação da cadeia principal. Beleza? Então, a gente faz o seguinte. A gente identifica a cadeia carbônica principal, que é qual, pelas regras que a gente acabou de ver, a mais longa que contém a função principal. Olha aqui, ó. A função principal não é essa aqui, ó, de ácido carboxílico. Então, a cadeia mais longa que contém essa função é essa daqui da horizontal, que tem 1, 2, 3 carbonos. Então, a gente circulou aqui, né? A gente marcou, melhor dizendo, a cadeia carbônica principal. O que é que a gente faz? A gente numera a cadeia principal. Então, a gente começa a numerar sempre do carbono mais próximo da função principal, que é esse carbono da direita. Então, a gente vai numerar 1, 2 e 3. E depois disso, a gente identifica as ramificações. Nesse caso, a gente tem uma ramificação aqui, que é esse grupo amino. Ok? Feito isso, a gente dá o nome da cadeia principal, como a gente tem feito. Como são 1, 2, 3 carbonos, o prefixo é próprio. Como os carbonos só fazem ligações simples entre si, o infixo é an. Como se trata de uma função ácido carboxílico, o sufixo vai ser oico. Como a gente viu nas regras agora há pouco, o sufixo vai ser o sufixo da função orgânica principal. Se a função orgânica principal é ácido carboxílico, então o sufixo vai ser oico. Finalmente, depois de dar o nome da cadeia principal, a gente dá o nome da ramificação. E a ramificação, esse grupo amina, carbono 2. Melhor dizendo, né, amino, carbono 2. O nome da função é amina, mas quando a gente está tratando como uma ramificação, a gente chama de amino. Beleza? Então, juntando tudo, o nome da ramificação vem primeiro, né? Então vem a ser o quê? 2-amino, não é? E depois disso, a gente dá o nome da cadeia principal, que é só juntar prefixo, infixo e sufixo. Prop mais an mais oico, propanoico. Então deve ficar 2-amino-propanoico. 2-amino-propanoico o quê? Não é um ácido carboxílico? Então vai ser ácido 2-amino-propanoico. Então, esse que é o nome UPAC dessa substância aqui, desse aminoácido que é a alanina. Beleza, pessoal? Então, é muito sistemático, ok? A única coisa que vai mudar é que a gente vai ter uma função principal. As outras funções orgânicas, os outros grupos funcionais que aparecerem, a gente vai tratar como ramificação. Nesse caso, quem era o outro grupo funcional? Era o grupo amino. Então, a gente tratou como uma ramificação. Beleza, gente? É muito simples. Mas vamos fazer mais exemplos para fixar essa questão. Vamos continuar os exercícios exemplo. Agora no item B, também a partir da fórmula estrutural, a gente vai dar o nome
e o PAC da substância. Então, a substância que a gente tem é essa aqui, tem essa fórmula estrutural. O nome comum pelo qual ela é conhecida é fenilalanina. Lembra que a gente viu que o primeiro exemplo da motivação da gente ver essa parte de funções mistas era a fenilalanina? Justamente, essa substância. Então, a gente já viu quem ela é, a gente já viu que é um aminoácido, a gente já viu a importância desse aminoácido. Então, a gente sabe o nome comum desse aminoácido, mas a gente sabe o nome e o PAC, o nome formal dele? Não. É o que a gente vai dar agora. Então, primeira coisa, a gente vai desenhar aqui a fórmula estrutural dele, né? Como eu acabei de mostrar no último exemplo, essa fórmula estrutural em traços, às vezes pode ficar complicada de enxergar os carbonos, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar esses carbonos em evidência, né? Então, aqui nesse vértice a gente tem um carbono, aqui nesse vértice a gente tem outro carbono e aqui nesse outro vértice outro carbono. E que funções orgânicas que a gente observa a fórmula estrutural dessa substância? Eu acabei de apontar, né? Se é um aminoácido, tem ácido e tem amina. A amina, esse grupo funcional aqui, amino, pendurado nesse carbono daqui, e o aminoácido está presente, e o ácido carboxílico está presente nesse grupo funcional aqui, desse carbono terminal, em que a gente observa a carboxila, certo? A gente tem o grupo amina, tem o grupo carboxila, logo a gente está falando de um aminoácido. A fenilalanina é um aminoácido. Beleza. Como a gente acabou de ver no outro exemplo também, a gente vai escolher a função orgânica principal. Quem é a função orgânica principal? Ordem de prioridade, o ácido vem primeiro. Então, a função ácido carboxílico é a função principal, e esse grupo amino aqui a gente vai tratar como uma ramificação. Ponto. Depois disso, o que a gente precisa fazer? Identificar a cadeia carbônica principal. E aí, pessoal? Quem vai ser a cadeia principal? Só a cadeia principal, como a gente viu nas regras anteriores aqui, de função mista, é o quê? A cadeia mais longa que tenha a função principal. Então, qual cadeia que a gente está vendo que tem a função principal? Ó, a função principal está aqui. Qual é a cadeia? É essa daqui, ó. Essa cadeia aqui é a cadeia da função principal. Aí você pergunta, mas tem um anel aromático aqui. Ok, pessoal, mas esse anel aromático, ele está pendurado na função na cadeia principal. Então, esse anel aromático a gente vai tratar como uma ramificação. Recapitulando, a função principal é a função ácido carboxílico. Beleza, isso a gente já sabe. Mas qual é a cadeia principal? A maior cadeia que tenha a função principal. Então, quem é a maior cadeia que tem a função principal? É essa daqui, ó, da horizontal. Essa cadeia aberta, beleza? Em relação ao anel aromático, trata-se de uma ramificação desta cadeia aqui, beleza? Então, sabendo disso, a gente demarca a cadeia principal e demarca as ramificações dessa cadeia principal. Quais são elas? Esse grupo amino, aqui no carbono 2, e o grupo, como que a gente dá o nome da ramificação, que é um anel aromático? O grupo fenil, pessoal. Fenil, que está pendurado no carbono 3, beleza? Então, da onde que veio também essa numeração da cadeia carbônica principal? Como a gente acabou de ver também, a gente sempre começa a numerar do carbono mais próximo da função principal. Se a função principal é essa daqui vai ser o carbono 1, esse é o carbono 2 e esse é o carbono 3, beleza? Grupos funcionais, amino pendurado no grupo 2 e fenil pendurado no grupo 3, certo? Bom, a gente identificou a função principal, a cadeia principal, numerou a cadeia principal e identificou os grupos funcionais. O que a gente faz? Os grupos funcionais e ramificações, né? O que a gente faz agora? A gente dá o nome da cadeia principal, tá? Ó, se a cadeia principal tem 1, 2, 3 carbonos, o prefixo vai ser próprio. Os carbonos são ligados por ligações simples, o infixo é -an. E como a função orgânica principal é ácido carboxílico, o sufixo vai ser oico.
Quem são as ramificações? O grupo amino, no carbono 2, e fenil, no carbono 3. Então, juntando tudo, como é que vai ficar? Primeiro a gente dá o nome das ramificações, né? Por ordem alfabética. Então a gente tem amino antes de fenil, né? Então vai ficar 2-amino, 3-fenil, o nome das ramificações. E o nome da cadeia principal, propimazão-mazoico, propanoico. Como é um ácido carboxílico, vai ficar ácido 2-amino, 3-fenil, propanoico. Beleza, pessoal? Ácido 2-amino, 3-fenil, propanoico. Então, esse que é o nome IUPAC da fenilalanina. Tudo bem, pessoal? Então, por isso, justamente, que é comum, é muito usual, que se deem nomes específicos para substâncias, entendeu? Porque quanto mais complexa a substância vai ficando, estão vendo que o nome vai ficando cada vez maior, o nome sistemático, né? Nesse caso, o que é mais fácil falar? Ácido 2-amino-3-fenilpropanoico ou fenilalanina? Fenilalanina, beleza? Mas a gente precisa saber identificar esse nome sistemático, principalmente quando a gente está falando de substâncias que a gente não conhece, mas que a gente tem que lidar num momento muito rápido, entendeu? Por exemplo, você está trabalhando num laboratório determinado e aí você precisa pegar um tal reagente. Só que, por um acaso, você não sabe o nome daquele tal reagente no idioma que está escrito na embalagem, entendeu? Porque geralmente esses reagentes vêm do exterior, certo? Aí o reagente veio do exterior, veio com o nome dele em inglês, certo? E vamos supor que o nome dele em inglês seja completamente diferente do nome dele em português. Como que você vai conseguir identificar? Vai conseguir identificar, se não tiver a fórmula estrutural, vai conseguir identificar pelo nome IUPAC. Claro que o nome IUPAC também vai ter em inglês, só que pelo nome IUPAC, em inglês, vai ser muito mais fácil de identificar do que o nome usual dele, tudo bem? Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente tem que pelo menos saber, no geral, como que a gente dá um nome, entendeu? É uma coisa muito sistemática, como a gente está vendo. É regra, ou seja, observa quem é a função principal, identifica a cadeia principal, numera a cadeia principal, identifica as ramificações e dá o nome da cadeia principal das ramificações e junta tudo, né? É muito simples, muito sistemático, só que os nomes ficam gigantescos, entendeu? Então, por isso que é usual ter um nome próprio para cada substância, tá bom? Mas não exclui a necessidade de saber como que você dá nome sistemático, né? E o PAC para aquela substância. Tudo bem? Então, vamos a mais um exemplo, tá? O exemplo do item C, que a gente tem a fórmula estrutural dessa outra substância aqui. Tudo bem? Como a gente está observando, tem um grupo funcional aqui, outro grupo funcional aqui, outro grupo funcional aqui, né? Muita coisa, né? Então, como é que vai ficar o nome e o PAC dessa substância aí? Bom, primeira coisa que a gente faz, a gente desenha a fórmula estrutural para se situar, para a gente conseguir demarcar os grupos funcionais, a cadeia principal, etc. Então, os grupos funcionais estão aqui, ó, nos carbonos terminais, ó, o carbono de cada ponta da cadeia. A gente tem aqui o grupo funcional carboxila, né? Que é o carbono, ligação dupla com oxigênio, ligação simples com a hidroxila, que caracteriza a função ácido carboxílico. A gente tem carboxila também no carbono da outra extremidade da cadeia carbônica, né? Além das carboxilas, a gente tem aqui um grupo amina pendurado nesse carbono aqui do meio. Logo, se a gente tem mais de um grupo funcional, a gente tem uma substância de função mista, beleza? E outra vez a gente se depara com uma situação em que nós temos que apontar a função principal entre ácido carboxílico e amina. A gente está cansado de ver que a função principal vai ser o ácido carboxílico, beleza? Que ele é prioridade em cima de todas as outras funções orgânicas. Depois disso, a gente vai ter que identificar a cadeia carbônica principal e numerar. Bom, tá na cara que a cadeia principal é essa daqui da horizontal, né?
Só que como que vai ficar a numeração, pessoal? A gente viu também, entre as regras da nomenclatura de funções mistas, que a numeração tem que ser a menor possível, do carbono mais próximo do grupo funcional principal. Então, começando da esquerda para a direita, a gente vai ter a numeração mais próxima do grupo funcional principal, que é o carboxila. Da direita para a esquerda, também. Aqui tem outro grupo carboxila. Então, como é que desempatam, pessoal? O que vai definir de onde a gente vai começar? Se é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? O outro grupo funcional, beleza? Então, se a gente começar da esquerda para a direita, o outro grupo funcional vai estar em qual carbono? 1, 2, 3, 4. Carbono 4. Se a gente começar da direita para a esquerda, o outro grupo funcional vai estar em qual carbono? 1, 2, 3. No carbono 3. Então, pessoal, a gente tem que começar da direita para a esquerda, porque o grupo amina, no carbono 3, vai dar a menor numeração. Tudo bem? Então, sabendo disso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar a cadeia carbônica principal e numerar da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? E a gente tem esse grupo amina. Aí alguém pode perguntar, você tem um grupo funcional, mas também tem uma ligação dupla aqui. A ligação dupla não é levada em conta na ordem de prioridade da numeração? E eu respondo, o grupo funcional vem antes da insaturação na regra de prioridade de onde a gente vai começar a numeração. Tudo bem? Por isso, a gente olhou primeiro para o grupo funcional, mesmo ele sendo considerado uma ramificação. Tudo bem? Bom, entendido isso, a gente tem aqui o nosso grupo amina nesse carbono 3. E como que vai ficar o nome? Bom, vamos continuar aqui, né? Primeiro a gente tem que dar o nome da cadeia principal. Como a gente viu, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então o prefixo é X. A gente tem uma ligação dupla aqui em qual carbono? 1, 2, 3, 4, carbono 4. Então a gente vai ter um infixo em o carbono 4. E o sufixo vai ser o sufixo da função principal, que é oico, né, de ácido carboxílico. E esse sufixo oico não vai ser só oico, vai ser dioico. Por quê? Nós temos 2 grupos de carboxila, beleza? Então o sufixo vai ser dioico. E dioico para quais carbonos? Carbono 1, né? E o carbono 6. Beleza? Então, a cadeia principal vai ter que levar em conta esses nomes aqui. A ramificação é o grupo, a ramificação amino, né? No carbono 3. Beleza? Então, juntando tudo, a ramificação é amino no carbono 3. Então, 3 amino. A cadeia principal, só juntar tudo. X 4 em 1, 6 dioico. Como é um ácido carboxílico, né? Então a gente vai chamar de ácido 3-amino X4-en, porque ligação dupla no carbono 4, 1,6 dioico. Di porque são 2 grupos de carboxila e 1,6 é a posição de cada um desses grupos. Dioico porque é ácido carboxílico. Então, usando a regra sistemática, o nome fica esse. Ácido 3-amino X4-en 1,6 dioico. Beleza, pessoal? Então, como vocês estão vendo, o nome é uma coisa muito ruim de se ler, muito complicada, mas, como a gente está observando, pela regra sistemática fica fácil de montar o nome. Porque é regra, tudo bem? Se você seguir certinho, você consegue montar o nome. Apesar do nome ser muito ruim de se pronunciar, né? Então, esse foi o outro exemplo. Agora a gente vai fazer o caminho inverso. A gente vai, a partir do nome, dar a forma estrutural dessa substância de função mista. Então, o exemplo é, a partir do nome UPAC, dos seguintes compostos, a gente vai apresentar a fórmula estrutural, beleza? Então, a gente vai pegar o nome e montar a fórmula estrutural da substância. Começando por esse cara aqui.
o ácido hidroxiacético. Como é que vai ficar a fórmula estrutural dessa substância? Bom, primeira coisa, ó, vamos anotar o nome, ácido hidroxiacético. O que a gente consegue tirar daí? Primeira coisa, se a gente observa que é um ácido, a gente já sabe que a fórmula estrutural vai ter o grupo funcional carboxila, né? Que caracteriza um ácido carboxílico, né? E do nome acético, o que a gente pode tirar? A gente já viu que acete é uma outra forma de chamar uma cadeia, né, que tem dois carbonos só com ligações simples, ok? Então, quem lembra da aula de funções orgânicas oxigenadas, ácido carboxílico, vai lembrar do ácido acético, que era um ácido que tinha dois carbonos e só tem ligações simples. Então, com essas informações que a gente tem aqui, o que a gente tem? Grupo funcional carboxila. Então, se a cadeia principal tem dois carbonos, a gente coloca o outro carbono que está faltando, já que a gente já tem um aqui, e ligar esses dois por uma ligação simples. Ok? Então, depois disso, o que falta a gente fazer? O que está escrito aqui antes do acético? Hidróxido. Hidróxido, pessoal, nada mais é do que o nome do grupo funcional hidroxila. Então, o que falta a gente fazer? Pendurar uma hidroxila nessa cadeia, pessoal. E só pode pendurar nesse carbono aqui que eu estou apontando, porque o outro já está fazendo 4 ligações. A única posição possível para pendurar essa hidroxila, né? Como eu acabei de falar, né? Hidrox significa o quê? Grupo hidroxila. Para pendurar esse grupo hidroxila, só pode ser nesse carbono aqui. Então, vou pendurar a hidroxila nesse carbono. Ponto. O que falta fazer, pessoal? Eu já vi qual que é o esqueleto do ácido acético, coloquei aqui. Já identifiquei o grupo hidrox que eu tenho que pendurar na cadeia. E eu pendurei aqui no único carbono possível. Certo? O que falta? Falta completar as ligações que faltam dos carbonos com hidrogênio. Esse carbono, as 4 ligações dele, só que esse aqui só está fazendo 2. O que falta? 2 ligações para completar as 4 possíveis. Né? Então, coloca mais 2 hidrogênios aí. E finalmente a gente tem aqui a fórmula estrutural do ácido hidroxiacético. Ácido acético, esse ácido carboxílico que tem dois carbonos na cadeia, e o hidroxi é esse grupo funcional hidroxila pendurada na cadeia, que só é possível pendurar nesse carbono. Beleza? Então, desmembrando as informações do nome, a gente conseguiu dar a fórmula estrutural do ácido hidroxiacético. Beleza? Então, esse daí foi relativamente simples, né? Mas, claro, era preciso lembrar que acético era um ácido de uma cadeia com dois carbonos. Mas se você não lembrar, o ideal seria que estivesse escrito ácido hidroxietanóico, né? Aí do etanóico, a gente conseguiria enxergar do prefixo et, que tem dois carbonos na cadeia, e do infixo an, que só tem ligações simples, tudo bem? Mas como a gente viu na aula de funções oxigenadas, ácido acético e ácido etanóico são o mesmo nome, tá bom? Então, esse foi o primeiro exemplo de dar a fórmula estrutural a partir do nome. Finalmente, vamos para o segundo exemplo, em que a gente vai dar a fórmula estrutural a partir do nome da butantrezona 1-al, certo? Aqui o nome, butantrezona 1-al. A gente vai, a partir desse nome aqui, pegar as informações necessárias para dar a fórmula estrutural. Então, ó, o sufixo -al indica para a gente que a função orgânica principal é qual? O sufixo -al é aldeído, ok? Aldeído. Esse pedaço do nome ona indica para a gente o quê? Que além do grupo funcional de aldeído, a gente vai ter o quê? Um grupo funcional cetona na cadeia, ok? Então, al de aldeído, portanto, a gente necessariamente vai ter essa formila, né? A fórmula estrutural.
esse grupo funcional que caracteriza o aldeído, e ona de cetona, portanto, necessariamente a gente vai ter esse grupo funcional cetona na cadeia também. Beleza? O que mais que a gente consegue tirar do nome? An indica que entre os átomos de carbono da cadeia principal só tem ligações simples. E but indica que a cadeia principal é formada por 4 carbonos somente. Certo? Então, resumindo, aldeído, né? Por causa do sufixo al, e aldeído tem esse grupo funcional. Ona indica que tem um grupo funcional cetona, né? Que é esse aqui, que vai estar na cadeia também. An indica que os carbonos da cadeia principal são ligados por ligações simples. E but indica que a gente tem 4 carbonos na cadeia principal. Certo? Juntando todas essas informações, o que a gente faz? A gente vai montar a fórmula estrutural. A gente começa de onde? Do prefixo. Ou seja, são 4 carbonos e do infixo, ligados por ligações simples. Então a gente vai distribuir aí, ó, 4 carbonos com ligações simples. A gente começa a numerar. Aí tudo faz, tá? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, porque a gente que está fazendo a fórmula estrutural. Então eu comecei a numerar aqui da direita para a esquerda. Disse que esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Então a gente viu o que, pessoal? A gente viu que se é um al, então esse grupo funcional aqui vai estar pendurado no carbono 1. E se é 3-ona, indica que esse grupo funcional aqui vai estar pendurado no carbono 3. Então é isso que a gente vai fazer. O carbono 1 a gente vai usar para montar esse grupo funcional. Olha aqui, ó. Esse carbono está o grupo funcional formila do aldeído. E no carbono 3 está o que? O grupo funcional da cetona, que é esse carbono fazendo ligação dupla com oxigênio. Certo? Então, a gente distribuiu os 4 carbonos, uniu por ligações simples e usou os sufixos para pendurar os grupos funcionais nas posições em que eles estão posicionados, né? Como indica o sufixo 1-al, então, o grupo funcional formila no carbono 1, e 3-ona, o grupo funcional carbonila no carbono 3, certo? Finalmente, o que falta fazer? Falta distribuir os hidrogênios que completem todas as ligações dos carbonos que faltam. Então, nesse carbono aqui, ó, só estou fazendo uma ligação, faltam 3 hidrogênios, né, para completar as 4. Esse outro carbono aqui já tem as 4 ligações possíveis, né? Nesse caso, duas simples e uma dupla. Esse carbono 2 aqui, ó, está fazendo 2 ligações simples, então faltam 2 hidrogênios. E esse outro cara aqui está fazendo todas as ligações possíveis, 2 simples e uma dupla. Então, vamos preencher com os hidrogênios que faltam, esse aqui com 3 hidrogênios, esse aqui com 2 hidrogênios, e acabou. Essa fórmula estrutural aqui representa a butanteizona 1-al. But porque tem 4 carbonos, an porque os carbonos estão ligados por ligações simples, 3-ona porque tem o grupo funcional da cetona no carbono 3, e 1-al porque tem o grupo funcional do aldeído no carbono 1. Beleza, pessoal? Então, só um detalhe. Alguém pode perguntar, pô, por que a gente não considerou, por exemplo, a acetona como uma ramificação? A gente, ao invés de considerar a acetona como uma ramificação, a gente colocou 2 sufixos, né? 3-ona, 1-al. Aí o que acontece que o pessoal, não sei se vai lembrar da aula de funções oxigenadas. Pessoal, olha o que a gente está observando aqui, tanto no grupo do aldeído, quanto no grupo da acetona. É um carbono fazendo ligação dupla com oxigênio. Então, o grupo funcional que caracteriza tanto a acetona quanto o aldeído é o grupo carbonila, tudo bem? Que é justamente esse carbono fazendo ligação dupla com oxigênio. Então, na prática, o grupo cetona e o grupo aldeído se equiparam. A diferença é que o aldeído vai ter esse carbono terminal fazendo a ligação simples com hidrogênio. E a cetona não necessariamente. Tudo bem? Então, uma vez que cetona e aldeído se equiparam,
Por isso, a gente considera como se fossem dois iguais, certo? Dois iguais até certo ponto, né? Porque uma hora eu vou ter que diferenciar qual que vai ser o sufixo que eu vou utilizar, né? Nesse caso, a gente utiliza o sufixo "ol" porque naquela ordem de prioridade, o aldeído vem antes da cetona. Mas por que eu não considero cetona como uma ramificação? Porque, na verdade, o grupo funcional da cetona é o mesmo grupo funcional do aldeído. A diferença é que o aldeído está no carbono terminal. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Espero que tenha tirado todas as dúvidas. Espero que todo mundo tenha conseguido entender essa aula de funções mistas. Vou passar a lista de exercícios referente a letras orgânicos, compostos sulfurados e funções mistas. E a gente vai virar a chave de química orgânica para química analítica. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Tenham todos um ótimo estudo. Espero que todos vocês fiquem bem.